família lá do B, tudo bem com vocês? No último vídeo, eu contei pra vocês a história do Halloween, a evolução do Halloween. Daí eu acabei tendo ideia de colocar um temperinho, uma espécie de continuação, porque ele ficou curtinho. Eu achei bacana conversar com vocês a respeito de uma franquia de 12 filmes que carrega com ela o Halloween. E por quê? Porque vamos falar de filme? Porque estamos no mês de outubro, parece que o Halloween não é mais comemorado somente no dia 31, mas sim no mês inteiro. O assunto não deixa de ser cultura, conhecimento, coisa que vocês sabem que eu gosto muito de ter e de passar, de dividir. E é sobre uma paixão praticamente mundial. E esse grande ícone é, na verdade, o personagem Michael Myers da franquia de filmes Halloween. Para quem já assistiu, eu aposto que em algum momento assim de um dos filmes deve ter passado pela cabeça: de onde o roteirista tirou isso? Será que é baseado em algum personagem real? Eu vou contar tudinho para vocês. A franquia do filme Halloween, que é do gênero terror slasher, começa em 1978 com Halloween, A Noite do Terror, de John Carpenter. Por que eu frisei o John Carpenter? Porque ao longo desses filmes trocou-se várias vezes de diretor e é realmente uma história muito doida. Como eu disse, foi lançado em 1978 e inacreditavelmente um imenso sucesso de bilheteria, que surpreendeu, inclusive, o diretor, roteirista e os atores do filme, porque eles tinham um orçamento tão curto que os personagens usaram as próprias roupas, eles não tinham dinheiro para o figurino. A história desse filme, para quem não assistiu, ou para quem assistiu faz tempo e não lembra, é basicamente assim: ela se passa no ano de 1963, onde num dia de Halloween, um garotinho de 6 anos, chamado Michael Myers, tira a vida da sua irmã mais velha, Judy, com uma faca. Ele acaba sendo levado para um hospital psiquiátrico, onde ele passa os próximos 15 anos da sua vida. Exatamente 15 anos, porque no dia que ele foge do hospital, é novamente um Halloween. E ele volta para sua cidade natal para fazer o que ele gosta de fazer. Para os fãs do filme, quem assiste hoje esses filmes antigos, olham bem pra gente e falam: nossa, como você teve coragem de perder seu tempo com isso? Mas na época era legal. E o mais icônico do filme é a máscara. E assim como a máscara do Jason Voorhees, do Sexta-feira 13, ela vai tendo algumas modificações. A máscara foi projetada para causar na gente exatamente o que ela causa. É uma sensação de vazio, porque não tem expressão nenhuma. De acordo com o próprio Carpenter, que me levou a trazer esse vídeo para vocês, é para contar que lançou-se um livro da editora Dark Side, que é maravilhosa, não é merchan, porque eles não patrocinam ninguém, mas a gente tem que dar o crédito, até para quem não gosta de ler, ou para quem não pode mais ler, como eu, por causa dos problemas no braço, na visão, como objeto de decoração, porque os livros da Dark Side são, de fato, uma obra de arte. Então, em entrevista para esse livro, o Carpenter fala que a máscara foi projetada com uma certa inspiração no Capitão Kirk, da série Star Trek, que foi interpretado por William Shatner. Os nerds aí de plantão vão saber do que eu tô falando. De início, era para que ele usasse uma máscara de palhaço. Quando o Michael Myers faz o que ele faz com a irmã, ele está vestindo uma fantasia de palhaço. E como eles foram pegos
completamente desprevenidos, de surpresa, de forma alguma passou pela cabeça de ninguém a proporção do sucesso do filme, uma continuação do filme. Eles acabam tendo que se virar nos 30 para continuar, porque agradou muito e muita gente. Então, é uma franquia assim absurda que fica difícil de você compreender se você assistir na ordem cronológica. Eu vou contar para vocês aqui 4 sequências que ficam sensacionais se você seguir elas para assistir, ao invés da ordem de lançamento. A primeira timeline seria assim: Halloween, A Noite do Terror, de 78. Depois, Halloween 2, O Pesadelo Continua. Aí do 2 você pula pro 4, que é Halloween, O Retorno de Michael Myers. Eu vou falar só a segunda parte, porque todos eles começam com Halloween, tá? Daí você assiste o 5, que é A Vingança de Michael Myers. E o 6, A Última Vingança. Tá bom? Eu concordo, criatividade zero para os títulos, né? Bora para a segunda timeline. A segunda sequência que dá para entender as coisas. Nessa, você assiste o 1, de 78, e o 2. Daí você passa pro H 20 anos depois. Essa sequência ela não é numerada, tá? Depois do 20 anos depois, credo, ficou estranho isso. Mas aí você assiste Ressurreição. Tem um deles, que é o 3, que eu pulei lá na primeira sequência de timeline, que é um filme independente. Então você não vai conseguir incluir ele em nenhuma dessas sequências. É um filme para você assistir só ele. O título Halloween foi uma forma de inserir esse longa como antologia, mas deu super errado. Ninguém gostou como sequência. O filme é bacana, mas não dá para você assistir ele nessas sequências. Aí, por causa, né, da vergonha estrondosa, completamente oposto do primeiro, eles decidem voltar para a mesma antologia, para a mesma linha slasher. A terceira sequência é quando o John Carpenter sai e entra o Rob Zombie como diretor. E aí ele lança um remake do primeiro filme, isso em 2007. O que acaba dando, claro, um ar assim um pouco mais moderno para o filme. Afinal de contas, passaram-se anos, né, de 78 até 2007. Muita tecnologia evoluiu, então o filme visualmente é realmente muito melhor. Sem contar que o Rob Zombie é mais estranho do que o John Carpenter. Eles, na realidade, só perdem, né, pro Tim Burton. Aí, em 2009, sai um Halloween 2, que é a sequência daquele remake. Essa timeline pode parar por aí. E a última, a quarta sequência, ela leva a gente para um caminho como se fosse um final alternativo, que tem bastante lógica, se encaixa super bem, mas não tem nada a ver lá com a primeira timeline que eu falei. Essa você também começa com o original de 78. Eu acho até que dá para começar com o remake. É que eu amo clássicos, eu valorizo bastante isso. Em 2007, produzir um filme era uma coisa. Lá em 78, aí sim você via que a galera ralava pra valer. Então aí você assiste, né, A Noite do Terror. Depois tem um Halloween, que é só Halloween, que foi lançado em 2018. Já tem 2, né, que você só vai conseguir diferenciar baseado na data de lançamento. Daí tem o Kills, O Terror Continua. E para finalizar, acreditamos que dessa vez
não tenha mais para onde a criatividade ir, o Halloween Ends, que a gente ficou esperando que aqui no Brasil, quando chegasse, ia mudar para Halloween o final, mas acabou ficando Ends mesmo. E agora vocês devem estar se perguntando, que raio de bagunça é essa, Fabiana? É claro que o John Carpenter, ele tinha a intenção de continuar na carreira de diretor cinematográfico. Mas, diante da surpresa que foi o primeiro filme, ele se viu na obrigação de dar uma continuação. Então, o que acontece? A franquia vai tendo que se desenrolar de acordo com a criatividade dele, baseada no que os fãs queriam, que é óbvio, se divergia completamente. Muitos, assim como eu, que gostam das coisas em pratos limpos, queriam uma explicação para o que levou aquele garotinho de 6 anos a fazer o que ele fez e, depois de 15 anos de tratamento, voltar a fazer mais desgrameira. Mas, como eu disse, tanto o Carpenter como o Zombie são assim meio fora da casinha e eles não queriam dar essa explicação pra gente. Inclusive, tinha brigas assim entre eles e os roteiristas, porque os roteiristas queriam um início para tudo isso. E os dois fora da casinha queriam que a gente entendesse que o Michael Myers era pura e simplesmente o mal encarnado. Quanto ao personagem, à inspiração, existe um monte de boatos. Para quem conhece a franquia Halloween, sabe da obsessão do Michael Myers pela Lauren, interpretada pela atriz Jamie Lee Curtis. Tentaram colocar na história que ela era uma possível irmã mais velha, mas não colou. A galera não gostou. Daí eles tentaram seguir uma linha de que a Laurie se tornou uma obsessão porque o Michael Myers tinha toque e ele queria finalizar o serviço. Afinal de contas, ele pegou toda a família e todos os amigos da Laurie. Ela foi a única sobrevivente daquele núcleo. E conforme os filmes iam passando, a Laurie, ela adquiriu uma força tão grande que, ao invés de medo, ela tinha raiva do Michael Myers. Então essa é uma outra teoria, que o motivo dessa obsessão dele pela Laurie é porque ela não tinha medo dele. Ela era o único ser ali da cidade que não temia ele, pelo contrário, ela desafiava. Em relação a inspirações, rolou um boato aí que ele foi inspirado no Ronald DeFeo Jr. Tem vídeo aqui no canal sobre MTV. Para quem gosta do gênero, com certeza já ouviu falar. No finalzinho eu deixo o link na tela para vocês assistirem. MTV é baseado em fatos reais, tem um monte de contraversões, mas também tem um monte de evidências. Então é uma história muito bacana mesmo, bem interessante. Daí surgiu-se um boato de que o Michael Myers tinha sido inspirado em um tal Stanley Steer, um garoto de 11 anos que tinha ceifado a vida da sua família inteira numa noite de Halloween. Daí, com o passar do tempo, os fãs descobrem que isso foi uma teoria que foi jogada no fórum de fãs e que esse tal de Stanley sequer existiu. Quando eu descobri essa história, eu confesso para vocês que eu fiquei até aliviada. Eu falei, nossa, tem gente que é mais doida do que eu. Depois falaram que ele foi baseado no Ed Gein, que ficou mundialmente conhecido como costurador. O Ed Gein, ele foi inspiração confirmada por roteiristas, por diretores de 3 personagens de filmes de muito sucesso. Primeiro, o Norman Bates, de Psicose.
Depois o Leatherface, de O Massacre da Serra Elétrica, e o inigualável Hannibal Lecter, de O Silêncio dos Inocentes. O Ed Gein, ele na verdade não era um assassino, não era um SK, ele tinha o péssimo hábito de invadir cemitérios, desenterrar as pessoas que estavam lá quietinhas, descansando, e utilizar as peles para suas criações, desde máscara até roupa, móveis. Um dos últimos boatos que eu ouvi é que o Michael Myers também teria sido inspirado no Ed Campbell, o assassino de colegiais. Eu ainda não tive tempo de fazer um roteiro sobre ele, porém, ele é uma figura de extrema importância na história, na descoberta do que seria um SK. Ele auxiliou o FBI a criar o que hoje se chama de perfiladores. Mas eu ainda vou fazer, sim, um vídeo sobre ele, que é um ser humano extremamente peculiar, e a história dele é realmente uma loucura. Eu já comentei aqui no canal, eu não acredito que eu não vou lembrar, mas se eu lembrar, deixo também para vocês na tela final. Eu comentei que assisti uma série na Netflix que para mim foi alucinante, maravilhosa, que é a Mindhunter. Quando eu falei sobre essa série para vocês, eu também estava me referindo a um dos personagens que foram usados nessa série, que é também baseada em SKs da vida real. Acontece que a Netflix cancelou as filmagens porque alegou que não alcançou o número de público que eles esperavam. Mal divulgaram, porque se eles tivessem feito uma boa divulgação, seria sucesso. Não só eu sei que tem milhares de malucos que gostam, né, desses mistérios da mente humana, uma série muito perfeita. E aí eu acabei terminando de conhecer a história do perfilador, do primeiro perfilador do FBI, aqui na plataforma mesmo, com um audiobook. Mas, assim, para quem já tinha começado a assistir a série, já tinha uma ideia pré-concebida de como seriam os perfiladores, ouvir o audiobook não era tão legal. Porque, assim, livro, tem alguns que tem umas encheções de linguiça, assim, bem temperadinhas, que dá até pra gente engolir. Tem outros que não. Então, ele é um livro muito técnico. Por isso que ele é baseado em fatos reais. Também expliquei isso em MTV, falando sobre o Invocação do Mal 3, que eles colocam lá no filme, no livro, baseado em fatos reais. O casal Ed e Lorraine foi muito massacrado por causa de coisas desse tipo, quando na realidade a culpa é do roteirista. Primeiro de quem escreve o livro, depois de quem escreve o filme. Eles colocam o que dá na telha deles, porque eles sabem que se colocar baseado em fatos reais, vai ser sucesso. Então, a crítica, a mídia caiu em cima do Ed e da Lorraine, que faziam um trabalho excepcional, alegando que eles é que tinham aumentado e enfeitado todas as histórias que foram contadas. Mas, enfim, para quem gosta, é maçante, mas vale a pena. Para quem assistiu a série, quem não vai ter a possibilidade de finalizar essa série, o que é uma enorme sacanagem, porque a gente paga, então quer dizer que o pagamento desse streaming vai cair para eles todo mês. Então, se você não vai ter condições de concluir uma série, nem comece. Vocês não concordam? Só que a verdade dita pelo próprio Carpenter no livro é a seguinte:
A gente sabe que para um filme começar a tomar forma, assim como um vídeo aqui no canal, necessita de muita pesquisa. Tem algumas pessoas que fazem assim meio nas coxas e tá nem aí, né? Mas eu pesquiso pra caramba. Mas o Carpenter, ele foi a um hospital psiquiátrico no Kentucky e ficou estudando com autorização, claro, da diretoria, algumas pessoas lá com problemas mentais para tentar construir um personagem. Mas foi um momento em que ele olhou pela janela e lá fora, no quintal do hospital, ele viu um garotinho que, segundo suas palavras, o olhar desse garoto causou calafrios que ele nunca imaginou sentir na vida. Que era um olhar com uma mistura de maligno com vazio, que na hora fez bum, né? E veio a ideia. Bom, então essa é a continuação do primeiro vídeo do Halloween. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, manda para mim aqui nos comentários que eu vou procurar saber, porque eu gosto de dar uma enxugadinha para vocês. Então eu tento falar tudo, mas sem muita repetição. Então se ficou alguma lacuna aí, me pergunta que eu dou um jeitinho para responder. Se eu esqueci de falar alguma coisa, põe aqui para mim também. Todo conhecimento é bem-vindo. Para quem se interessar no livro, a editora é a Dark Side. Eu vou deixar o link para vocês, né? Aqui é fixado. E o título do é O Legado de Michael Myers. Vou tentar lembrar em que vídeo que eu falei da Mindhunter. Lembrando, eu coloco, mas o de Amityville, eu garanto para vocês que eu vou deixar. Não deixem de assistir, é top mesmo. Obrigada, gente. Beijo no coração.